Olá, pessoas do meu coração! Bom dia para quem está aí assistindo de dia e boa tarde e boa noite para vocês. Eu já perdi as contas, gente. Qual é esse vídeo? Acho que é o sexto, mas vamos lá. A palavra que eu tenho hoje para vocês é sobre relacionamento, sobre casamento, sobre relacionamento. E eu quero deixar para vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração e que eu relutei muito para não vir falar, mas como eu sou uma filha obediente, tenho sido uma filha obediente, vim falar. Mas primeiro eu quero ler uma parte da Bíblia para vocês que fica em Gênesis 2, do versículo 18 até o versículo 25, ok? Vou ler aqui para vocês. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhe chamariam. E o nome que o homem disse a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu o nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe de suas costelas fechadas um lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos seus ossos, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque o homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nu e não tiveram vergonha. Então, gente, esse texto me chamou muita atenção até pelo meu testemunho de que tem acontecido com a minha vida desses últimos tempos. Deus, ele viu, primeiro, várias coisas que me colocou aqui, mas uma delas é que Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, né? Deus já tinha feito, né? Que foi no início da criação do mundo, Deus já tinha feito tudo, já tinha feito o homem, já tinha feito a mulher. Deus já tinha feito os animais, já tinha feito o céu, a terra, a água, as árvores, e tudo isso, as plantas, as frutas, e tudo isso, ele, com a ajuda do homem, foi colocado o nome, né? E todos os animais era um casal, era fêmea e macho. Mas Deus, ele percebeu que o homem não deveria estar sozinho, né? Para construção de uma família, Deus percebeu que o homem não deveria estar sozinho. O homem deveria, sim, estar em união com alguém. Só que o que mais me chamou a atenção aqui é que Deus falou que ele iria fazer alguém que o auxiliasse. Então, assim, era alguém, né, que auxiliasse ao homem, que tivesse ali como auxiliadora do homem. E ali Deus entendeu que, essa parte vocês viram aqui que eu li, né, que Deus colocou Adão no profundo sono e tirou de Adão uma parte da costela, né, da carne ali, e fez a Eva. E aí foi o próprio Adão que deu o nome à mulher. Por quê? Porque é osso dos ossos dele. Então não foi feito como Deus poderia ter feito, mas tudo faz um sentido, né? Como a gente é só uma única carne, né? Quando nós nos casamos, nosso cônjuge, nosso marido, ele se torna uma só carne para nós. E então, assim, não era o sopro como foi feito o homem. Não era simplesmente como como Deus fez, né? Haja o céu. Não, ele queria algo representativo, que foi tirado realmente do homem, do Adão. Então, por isso que Adão falou, né? Ali que uma só carne, porque é osso do meu osso e carne da minha carne.
E ali a mulher, né, que Adão botou o nome de mulher, ela passou a ser a auxiliadora do homem, do marido. E aí é nisso que eu quero chegar com vocês. Eu vou fazer agora em 2024 18 anos de casado. 2025, quer dizer. Vou fazer 18 anos de casado, 19 anos de casado. Eu vou fazer em 2025. Gente, eu não sou muito boa de memória, mas eu vou fazer, acho que 19 anos de casado. E bem no início do nosso relacionamento, né, eu mais o Ricardo, a gente viveu muitos conflitos, muitos conflitos. Eu acho que a maioria dos relacionamentos, né, eles têm conflitos, principalmente quando o homem ou a mulher não são preparados para o casamento. Eu não fui preparada para o casamento. Eu acredito que o Ricardo também não foi preparado para o casamento. Diferente do que eu tenho feito com a Rebeca, preparando a ela para um casamento. E aí eu lembro que eu falava muito assim, eu sou muito difícil. Eu reconhecia que eu era muito difícil, mas eu não reconhecia o que eu era de difícil. E eu entendi que eu entendi isso há muito pouco tempo, gente. A gente viveu muito conflitos no início do nosso casamento, só que depois a gente foi amadurecendo, a vida foi aprendendo, eu fui entendendo quem é o Ricardo foi entendendo quem sou eu, mas mesmo assim eu tive muitos impasses com o Ricardo de não permiti-lo a ser o homem que Deus chamou a ele a ser o cônjuge. E eu também não me colocava, não fazia a minha... Eu era muito nessa palavra. Eu fui feita dele, mas ok, você tem que fazer tudo que eu quero, você não tem direito. A gente não que a gente não se batia, porque o Ricardo sempre cedia muito pra mim, tudo. Mas eu me colocava nele numa posição totalmente errada como esposa, como mulher que Deus me chamou para ser. E eu entendi que no decorrer do nosso processo, né, de casamento, eu fui entendendo que eu precisava de ajuda, eu precisava de algo para eu mudar o que eu teria que mudar. E aí eu tenho um texto aqui que eu deixei aqui para vocês também, eu queria ler isso para vocês. No instante que duas pessoas se casam, elas são unidas legalmente. Na prática, porém, não passam a ser uma só carne. Não passa a ser só um quando dizem aceito. Elas simplesmente dão início ao processo de se tornar um. Aqui em Gênesis fala um pouco, né, sobre isso. À medida que o processo de desenvolvimento de cada parceiro deve honrar o casamento e estimular o relacionamento como algo digno e precioso. Eles devem tratar um ao outro como sendo muito valioso. E eu não tinha muito isso com o Ricardo. Eu era uma falsa. Eu achava que eu estava tratando bem, mas eu não fazia isso, não tratava bem. Eu não fazia isso com o respeito que ele deveria. Existe uma projeção, né, de 3 passos para demonstrar de se tornar um só. Primeiro, aqui na parte de Gênesis fala, né, que é deixar, né, deixar a sua casa. Às vezes a esposa está excessivamente presa à sua mãe, às vezes no meu caso eu estava presa, né, eu estava presa à minha mãe, eu tinha a recordância de como a minha mãe era esposa, e então aquilo me fazia ser a esposa que eu não era para ser, que eu não fui chamada, escolhida por Deus para ser. Então o primeiro passo para a gente se tornar uma só carne é a gente deixar para trás, deixar aquilo para trás, deixar o passado para trás. A gente tem que trazer aprendizado dos nossos pais, aquilo que realmente está nos princípios de Deus e aquilo que realmente faz a gente crescer, né? E eu não culpo a minha mãe por isso, porque ela também não foi ensinada e que ela também foi vítima. E aí, o que eu quero deixar primeiro, a gente tem que deixar. O segundo passo, a gente se unir. No termo prático de unir, significa que é se apegar-se um ao outro. O meu parceiro, ele não é meu inimigo. O meu parceiro, ele é meu amigo. Meu parceiro, ele tem que ser, depois de Deus, a pessoa que eu mais confio, a pessoa que eu mais acredito, a pessoa que eu me abro, a pessoa que eu posso pedir ajuda e que ele vai me ajudar. Então, assim, eu convido você. Como que você adquire isso?
somente em oração, pedindo a Deus, para que Deus molde o seu parceiro, para que Deus te molde. É assim que eu tenho adquirido cada vez mais esse meu unir, né, realmente com o Ricardo. E depois tornar-se o quê? Tornar-se significa a união do corpo, da alma e do espírito. Por isso que a gente não deve, eu falo muito isso com a Rebeca, assim, a gente não deve se entregar para todos. Porque quando a nossa alma, nosso espírito, ele é unido com o nosso cônjuge, com quem a gente se entrega. Então, a gente tem que entender e conhecer. Então, primeiro, a gente tem que se unir, a gente tem que deixar, e para a gente se tornar aquele uma só carne. E num relacionamento, cônjuges são nascidos de novo. Então, assim, depois que eles se casam, eles são nascidos de novo. A união espiritual está estabelecida. A parte mais difícil do processo de se tornar um só, geralmente é a união de duas almas, a junção de duas mentes, de duas vontades e dos dois conjuntos de emoções. Então, assim, tudo isso se junta, né? A gente se junta. Geralmente, a gente se junta, né? O marido e mulher é a união de duas mentes, de duas almas e de duas emoções. Eu trouxe emoções e o Ricardo trouxe emoções. A maioria dos embates conjugais na área da alma reflete em conflitos sobre falta de comunicação. Então, assim, eu não queria ouvir. Era eu, pronto, acabou. É o que eu falava e acabou. Então, eu não tinha comunicação. O Ricardo que até queria me ouvir, mas eu não falava a comunicação certa. Desentendimentos na área sexual, dinheiro, alvo e disciplina com os filhos. A gente não tinha isso, né? Isso aí, graças a Deus, por muito tempo a gente já sentou e conversou sobre disciplina entre eu e a Rebeca, o Ricardo e a Rebeca. A gente não se conflita nessa área, não. Todas essas coisas precisam ser trabalhadas na esfera da alma para se tornar um só nessa área. O marido e a esposa precisam se entregar aos seus problemas a Deus, dizendo: Pai, muda minha mente, ou muda minha vontade se eu estiver errado. E eu não fazia isso. Eu falava: é tudo eu, e nem nada era nosso. Eu falava assim, eu tinha uma frase que, glória a Deus, não uso mais. O que é seu é meu, o que é meu é meu. Não. Parceiro, o que é do meu marido é meu. O que é meu é do meu marido. Eu sou do meu marido, o meu marido é meu. Nós somos uma só carne. Nós não somos, eu puxo de um lado, ele puxa de outro. Nós dois estamos unidos num só propósito. Entendeu? Então, assim, eu entendi isso depois que realmente eu entendi que eu precisava buscar a Deus. Eu precisava realmente ir para os pés do Senhor e clamar a Deus para que Ele me mudasse. O primeiro passo, eu tive que reconhecer que eu estava errada. Segundo passo, eu tive que entender o que eu estava errada. E glória a Deus, eu tive amigos que me falavam, e eu tive o Ricardo que me falou, e Deus que me tocou. E depois eu tive que buscar a Deus constantemente a essa mudança. E essa mudança tem sido processamente todos os dias. Se cada um dos parceiros de um casamento estiver disposto a entrar de acordo com o outro, eles já não tentarão mais forçar o cônjuge a ser alguém que ele não é, mas entenderão a necessidade de um outro, exatamente aquilo que Deus criou para ser. Eles já não implicarão mais com a fraqueza um do outro, em vez disso compartilharão seus pontos fortes, desfrutarão da companhia do parceiro e apreciarão o processo de se tornar um só. Então, assim, quando eu entendi que eu e o Ricardo não somos inimigos, e isso é bíblico, tá, gente? Eu era muito formada nessa palavra que é a construção do homem e a mulher. Mas o que me trouxe ao entendimento, eu deixei até essa palavra aqui para vocês, que foi aqui em Efésios 5, do verso 22 ao verso 33, que é o dever dos cônjuges, né? O dever conjugal do marido e da mulher.
quais eram os meus deveres como esposa. Eu não tinha noção. A palavra, quando a gente fala a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é o nosso escudo, ela é a nossa arma. É na palavra do Senhor que eu tenho entendido isso. E eu comecei a gravar o vídeo hoje, a Rebeca até falou, mãe, você tem que tirar isso aqui faz sentido hoje, porque é um pouco de que eu quero dizer. Eu vi que cuidar da minha casa não era uma obrigação, não era pesado. Eu tenho que fazer isso pra esse homem. Eu tenho que fazer isso pra essa filha. Não, cuidar da minha casa é a minha demonstração de amor. É um dever meu como esposa, como mãe. É o meu dever e a minha demonstração de amor. Mas Deus tem me moldado cada vez mais. Cuidar da minha casa, fazer... Gente, eu já dei esse testemunho aqui, acho que em algum lugar, mas eu quero deixar aqui de novo. Gente... Eu tentava fazer as coisas da cozinha, tentava fazer alguma comida e não dava certo. Quando a gente fala assim, isso é feito com amor, é porque realmente é com amor. Não dava certo porque eu fazia com ódio. Falava, ai meu Deus, eu quero criar a memória na Rebeca, vou fazer um pão, vou fazer um bolo. E ela dava tudo errado, porque eu ia lá com raiva. Parece que é uma obrigação, tem que fazer uma obrigação, eu tenho que fazer isso. E não. Quando eu entendi que não é, quando eu vi que o meu amor por ela, meu amor pela minha família, meu primeiro ministério, meu primeiro trabalho, a gente tem muito de colocar, né, que a gente tá em casa, a gente não é remunerado. A minha remuneração é ver meus filhos bem, é ver minha filha bem, é ver meu marido bem, é ver eles felizes, é acordar e saber que eles estão saudáveis, é o amor deles retribuído a mim. É a minha forma de mostrar para eles que eu amo eles, que eu cuido deles, porque eu gosto de fazer isso. E eu só entendi isso quando eu entendi aqui em Efésios 5, verso 22, para entender os deveres conjugais. E aí, eu vou ler aqui para vocês. Mulheres, sujeita-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, de qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. E eu não fazia isso, eu não vivia isso. Maridos, amem a cada uma de sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Então, assim, Cristo ele se entregou, Jesus se entregou pela sua igreja. Então, marido, cuide da sua esposa dessa forma, como Jesus se entregou. E o Ricardo fazia isso por mim, mas eu não retribuía isso a ele. Eu não me sujeitava às decisões dele, eu não me sujeitava nem ao argumento dele. Para que santificá-los, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem chamar nenhuma ruga às coisas semelhantes, mas santas e incompatíveis. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimentar e dele cuidar, como também Cristo fez com a igreja. Pois somos membros de um só corpo. Nós somos membros de um só corpo, que é a família. Eu e meu esposo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Este é o ministério profundo, referido-me, porém, Cristo à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com respeito. E isso eu falo hoje, gente, com o coração aberto, porque eu já pedi perdão pro Ricardo por isso. E então, assim, você, mulher, que você não está tratando seu marido com respeito, como Deus falou para você, tratar o seu esposo com respeito, com sabedoria, com amor, como uma só carne, como você quer que ele te ame? Marido, ele tem que amar a nós, só que nós temos que sujeitar. Eu entendi que se sujeitar, né, ser submissa,
não é ser humilhada. Ser submissa é entender a hierarquia. Eu sou submissa ao meu marido, porque eu entendo a hierarquia dele sobre a minha vida. Deus colocou ele para ser o cabeça da minha casa. Então, eu tenho essa convicção dessa hierarquia que eu devo respeitar. Eu não ando por baixo dele, mas sim eu ando junto com ele. Mas eu entendo que ele tem as decisões, que ele tem que ter autoridade sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre as decisões da nossa família. E nós, tanto eu quanto ele, entendemos que existe uma hierarquia acima de nós. Ele sabe que existe uma hierarquia acima dele, que é Deus. Então, antes de qualquer decisão dele, eu sei que ele vai a Deus para permitir, para pedir a permissão do Senhor. Então, por que eu não vou respeitar o meu cabeça, que é também o meu marido? O meu cabeça é Cristo e o meu cabeça do meu lar é o meu marido. Então, quando eu entendi isso, gente, a minha vida totalmente mudou. Virou uma chave muito grande na minha mente, em tudo. Hoje eu amo cuidar da minha casa. Hoje eu faço uma receita e dá certo, porque eu faço realmente com amor. Eu entrego o meu amor naquilo que eu faço. Eu amo cuidar da minha filha. Eu amo cuidar das coisas da minha casa, da minha filha, do meu marido. Eu não acho isso uma obrigação, eu acho isso um prazer para mim fazer. Eu amo estar com meu marido, servi-lo ao momento desse, porque eu entendi que existe Deus, eu e o meu esposo. Então, Deus está acima de tudo, meu marido e eu. E nós estamos juntos num só caminho, num só processo. Então, eu te convido. Hoje eu quero deixar para vocês essa mensagem e quero te convidar hoje, no nosso penúltimo dia do ano de 2024, a refletir você, mulher, como você está sendo como esposa? Como você está sendo como esposa? Você está sendo a esposa que Deus chamou você para ser? Ou você está sendo a esposa que você tem espelhado, talvez no erro dos seus pais, da sua mãe, ou talvez um erro de uma avó, ou talvez um erro de alguém que você tem visto. Hoje o mundo tem colocado muito que as mulheres, autoridade, que as mulheres, ok, nós temos autoridade, só que a nossa autoridade está debaixo da autoridade do nosso marido, está debaixo da autoridade do nosso Deus. E você está vivendo essa autoridade ou você está vivendo a sua autoridade? Não erre. Então eu te convido a se refletir. Não tem aquele caderninho que eu pedi para vocês? Escreva ali. E se você tiver que hoje pedir perdão para o seu marido, pede perdão para o seu marido por você não ter se colocado na posição como esposa. Se você hoje precisa de pedir perdão para os seus filhos, pede perdão para os seus filhos. Se você não tem se colocado como mãe, como cuidadora, como auxiliadora, assim como Cristo nos ordenou a ser auxiliadora do lar, nós somos a auxiliadora do lar. Um beijo, fica com Deus e eu venho para o nosso próximo vídeo. Deixa aqui para mim nos comentários o que vocês acharam sobre esse vídeo e se vocês acharem que esse vídeo é para alguém, envia para alguém, caminha esse vídeo para alguém. Deus abençoe muito a vida de vocês. Até o nosso próximo vídeo, ok?